Olá, povo feliz! Nesse vídeo eu vou apresentar um macete para resolver um modelo de questão sobre razão e proporção. É uma questão que costuma cair com bastante frequência na Fundação Getúlio Vargas. E bem-vindo ao canal Macetela, do professor Marcelo Rangel. Vamos ler a questão para aprender a identificar esse modelo específico sobre razão e proporção. O cabo Davi Dorsim e o sargento Franco apreenderam uma carga roubada de alimentos. Ao verificar a carga, verificaram que se tratava de uma carga de embutidos. Ficaram impressionados com a quantidade de linguiça, salsicha e salame. Ao fazer o relatório, perceberam que a razão entre a quantidade de linguiça e salsicha é de 3 para 4, e a razão entre a quantidade de salsicha e salame é de 5 para 7. Em relação ao total da carga, verifica-se que a razão de salame era... Bom, como é que a gente identifica esse modelo? Primeiro, razão e proporção, a gente vê razão de 3 para 4, razão de 5 para 7. Nesse tipo de questão, nós temos 3 agentes, nós vamos ter 3 objetos de estudo. Tá? No caso aqui é linguiça, salsicha e salame, são 3. E 2 proporções. A primeira proporção de 3 para 4 e a segunda de 5 para 3. Desses 3 elementos, ele vai dar razão entre 2 elementos, no caso aqui linguiça e salsicha, e dos outros 2, no caso salsicha e salame. Vai ter um elemento que vai participar das 2 proporções, essa é a sacada. Então vamos ver a resolução dessa questão através do macete. Ver as 2 entidades que aparecem na primeira proporção, na primeira razão. Linguiça e salsicha. Então linguiça e salsicha, qual é a razão? A razão é de 3 para 4. Então significa que linguiça está relacionado com 3 e salsicha com 4. É sempre na ordem que aparece. Linguiça primeiro, salsicha depois, 3 primeiro, 4 depois. Vamos para a segunda razão. A razão entre salsicha e salame. Salsicha está para salame, assim como 5 está para 7, a segunda razão. 5 está para 7. Nós temos que identificar o elemento que tem tanto na proporção de cima quanto na proporção de baixo. No nosso caso aqui é salsicha. A salsicha que vai ser o pivô para a solução desse problema. Quais são os números que estão com a salsicha aqui? Eu tenho o 4 e tenho o 5. Tá ok? Então nós vamos multiplicar esse 4 e esse 5, nós vamos descobrir um número para salsicha. Lembrando que aqui na questão não tem valores, esses valores a gente que está inventando. Então esse macete é para a gente inventar valores que vão nos ajudar bastante a resolver o problema. Então o valor que nós vamos colocar aqui para salsicha vai ser 5 vezes 4, 20. Agora vamos calcular a quantidade de salame. Repare que o número que está relacionado com o salame é o 7. Esse número que está relacionado com o salame, nós vamos multiplicar ele pelo número que está relacionado com a salsicha. Lembra, a salsicha que aparece nos dois, mas na proporção de cima, que nós temos que ter um jeito de ligar a proporção de baixo com a proporção de cima. Então a gente multiplica o número que está no salame com a salsicha que está em cima, ou seja, 7 e 4. Então o salame vai ser 7 vezes 4, 28. Mesma coisa com a linguiça. Como é que eu calculo a linguiça? Eu pego o número que está relacionado com a linguiça, é o 3, e eu vou linkar ele com a salsicha, lembra? A salsicha que está nos dois, da proporção de baixo, que é o 5. Então, linguiça 5 vezes 3. Assim que eu consigo os números. Vamos agora fazer o quê? Vamos somar, porque a questão ela quer a razão entre o salame e o total. Então, a gente precisa do total. Vamos somar isso daqui, vai dar 63. Então, vamos fazer a razão do salame para o total. Salame está para o total, assim como 28. 28, a quantidade de salame, está para o total, que é 63. Essa já seria a nossa resposta, mas nós não vamos achar aqui. Por quê? Porque nós temos que simplificar. Ah, Rangel, por quanto que dá para simplificar? Dá para simplificar por 7. 28 por 7 vai dar 4, 63 por 7 vai dar 9. Tá ok? Então, aqui é a letra C. Em uma urna, apenas bolas azuis, brancas e verdes. Para cada 2 bolas azuis, há 5 bolas brancas. Para cada 3 bolas verdes, há 1 bola azul. Reparem de novo, nós temos 3 elementos. Bola azul, bola branca e bola verde. E 2 proporções. Na primeira proporção, nós temos 2 para 5. Na segunda proporção, nós temos 3 para 1. Ok? Então, vamos anotar essas proporções aí.
Então, primeira proporção, bola azul para bola branca. Bola azul para bola branca, 2 para 5. Azul relacionado com 2, branco com 5. Segunda proporção, verde com azul. São 3 bolas verde para uma bola azul, certo? Então, segunda coisa, ver quais são os que estão repetindo aqui. Quais são os que estão repetindo? Tem azul aqui e tem azul aqui. Ele que vai ser o pivô. Qual é o número da azul de cima, que está relacionado com a azul de cima? O número 2. E a de baixo é o número 1. Então, vamos multiplicar os dois para descobrir quais são os azuis. Quantos azuis a gente vai colocar aqui? Vamos colocar 2 vezes 1, 2. Tá certo? Agora vamos relacionar o azul de cima com a verde de baixo, sempre cruzando. O azul sempre vai entrar. Azul de cima com a verde de baixo. Então é 2 vezes 3. Aí nós vamos calcular a quantidade de verde. 2 vezes 3, 6. E agora, para calcular a quantidade de branca, a gente vai multiplicar o número que está relacionado com o branco, que é 5, com o azul de baixo. 5 vezes 1, 5. Essa questão também é a razão entre o número de bolas brancas e o total. Então, precisamos do total. Somando isso aqui, nós vamos achar um total de 13. Então, ele quer a razão das bolas brancas, que são 5, para 13, que é o total. Branca está para total, assim como 5 está para 13. Letra C. Vamos para a próxima? Questão número 3. Em uma reunião de condomínio, há jovens com até 21 anos, adultos com mais de 21 anos e menos de 60 e idosos com 60 anos ou mais. Para cada 2 jovens, há 5 adultos e para cada 7 adultos, há 3 idosos. De novo, duas proporções. A jovem para adulto. Vamos anotar aqui. Ó. Jovem está para adulto, assim como 2 está para 5. A segunda proporção, adulto para idoso. Adulto para idoso. 7 para 3. Então vamos ver quem está igual aqui. Ó. O que está igual na proporção de cima e na proporção de baixo é adulto. Então aqui você está relacionando o 5 com o 7. Quanto que vai dar 5 vezes 7? 35 é a quantidade de adulto. Agora vamos relacionar jovem com adulto. Ó. Vamos descobrir a quantidade de jovens. Pega o número que está relacionado a jovem, que é 2, com adulto lá de baixo. 2 vezes 7, 14. Agora idoso, a gente vai pegar o número do idoso, que é 3, com o adulto de cima. Lembre-se, o adulto é o que aparece nos dois. 5 vezes 3, 15. De novo, a gente precisa calcular o total, que ele quer a razão entre o número de jovens e o número total. Então, o total é só somar tudo aqui, vai dar 64. A razão de jovens para o total vai ser 14 para 64, que também não tem na alternativa, porque a gente vai poder simplificar por 2. Vai dar 7 sobre 32, letra E. Vamos para a quarta questão. Em um grupo de pessoas, há somente amazonenses, paraenses e cariocas. De novo, 3 elementos, certo? Nós vamos ter 2 proporções. Então, temos 3 elementos aqui, amazonense, paraense e carioca, e 2 proporções. Paraense para amazonense, paraense para amazonense. Ah, não tem número nenhum. Para cada paraense significa para um paraense a 2 amazonenses. Então, a relação é de 1 para 2. A segunda proporção, para cada 3 amazonenses a 2 cariocas. 3 para 2. Quem que está se repetindo nos dois? São os amazonenses. Então, vamos multiplicar esses dois, o 2 vezes 3, para calcular a quantidade de amazonenses. 2 vezes 3, 6. Agora vamos ver o de paraense. Paraense, o número que está relacionado com ele é o 1. Amazonense é o 3. Então, para saber paraense, 3 vezes 1, 3. E o carioca, o número que está relacionado com ele é o 2. 2 vezes 2, 4. Vamos também calcular o total, porque ele quer o número de amazonenses em relação ao total. Total é só somar tudo aqui, vai dar 13. A razão que ele quer é de amazonense em relação ao total. Amazonense sobre total, 6 para 13. Letra C. Em uma sala, advogados, juízes e desembargadores, e apenas eles. Para cada 2 desembargadores, há 3 juízes. Então, ó, 3 elementos, advogado, juiz e desembargador. Primeira proporção, 2 desembargadores, 3 juízes. Vamos anotar aqui, ó, desembargador, juiz, 2 para 3. Qual é a outra proporção? Para cada 4 juízes, há 7 advogados. Então, o juiz está para advogado, assim como 4 está para 7. Qual que está repetindo nos dois? Juízes. Um é 3, outro é 4. Então, vamos multiplicar eles. Juízes, então, vai ser 3 vezes 4, 12. Vamos ver agora desembargador. O número que está relacionado ao desembargador é o 2. O juiz de baixo, 4. 2 vezes 4, 8. E advogado, o número que está relacionado com ele é o 7, com o juiz de cima, 7 vezes 3, 21. Também vamos calcular o total.
41. Vamos calcular agora a razão de juízes para o total. Juízes para o total, quantos juízes tem? 12. Total 41. Resposta letra B. Espero que tenham gostado desse macete. Um abraço, boa prova para vocês. Que Deus abençoe a todos.